Está começando o Revista TST, a revista eletrônica com as notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E hoje você confere. Empresa brasileira de Correios e Telégrafos é condenada por contratar terceirizado no lugar de aprovado em concurso. Loja Centauro é condenada por acusar gerente de usar tênis sem permissão. No quadro Quero Post, saiba se o trabalhador demitido pode ser recontratado pela mesma empresa com salário menor. E ainda, conheça o trabalho da ouvidoria do TST e veja como é o dia a dia da equipe que aproxima a sociedade do tribunal. O Revista TST está no ar. Nós começamos o Revista TST com um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. A repórter Michele Chiapa acompanhou a sessão e traz os detalhes. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. O caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais envolve a Federação Nacional dos Advogados e o Banco do Brasil. Na ação trabalhista, a federação pedia o pagamento das 7ª e 8ª horas extras realizadas pelos advogados do Banco do Brasil. A federação argumentou que os advogados de banco integram a categoria dos bancários e, por isso, deveriam se submeter à jornada diária de 6 horas, conforme estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, manteve sentença que havia condenado o Banco do Brasil ao pagamento das horas extras. O regional entendeu que a instituição firmou o acordo coletivo para que a jornada de trabalho dos advogados fosse de 6 horas diárias e desconsiderou a cláusula do acordo que tratava do regime de dedicação exclusiva. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reverteu a decisão por entender que os advogados se enquadram nesse tipo de regime. O caso foi levado à Seção 1 de Dissídios Individuais. Acompanhe os detalhes na reportagem. Na decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região ressaltou que não poderia considerar os advogados do banco como categoria diferenciada somente porque a profissão é regulamentada em estatuto próprio e considerou ser irrelevante a discussão sobre o regime de dedicação exclusiva. De acordo com o Estatuto da Advocacia, o advogado não pode exceder jornada de trabalho diária de 4 horas contínuas e 20 horas semanais, a não ser no caso de acordo coletivo ou em regime de dedicação exclusiva. O Banco do Brasil recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a 4ª turma reverteu a decisão por entender que os advogados se enquadram no regime de dedicação exclusiva previsto no Estatuto da categoria e, por isso, não deveriam receber as horas extras. O caso chegou, então, à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O ministro relator, Augusto César, entendeu haver divergência jurisprudencial, uma vez que não teria ficado comprovado que os advogados trabalhavam em regime de dedicação exclusiva e, por isso, votou pelo pagamento das horas extras. Há um aresto dizendo, olha, para afirmar a dedicação exclusiva é preciso que haja ajuste expresso. E aqui a turma não tem um ajuste expresso. A turma intuiu essa dedicação exclusiva. Se a turma infere a dedicação exclusiva sem o ajuste expresso, eu tenho divergência jurisprudencial no momento em que o aresto paradigma se refere à exigência de um texto expresso, de um ajuste expresso, para que se configure a dedicação exclusiva. A ministra Cristina Peduzzi discordou do relator. Segundo ela, como a dedicação exclusiva não foi analisada pelo regional e pela 4ª turma, não seria possível descartar a possibilidade de que os advogados trabalhassem sob esse tipo de regime e, por isso, as horas extras não deveriam ser pagas. O que fez a 4ª turma, ela não presumiu a existência de dedicação exclusiva, nem decidiu a controvérsia com base em ajuste, ainda que tácito. E não firmou tese de que essa circunstância ocorre independentemente
de cláusula expressa no contrato de trabalho. Portanto, por isso eu afastei a especificidade. A ministra também discordou da tese da defesa da federação de que a decisão da quarta turma teria contrariado a súmula 126 do TST, que afirma ser incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Conforme consta na decisão ora embargada, a própria federação reclamante nem invoca a existência de norma coletiva como causa de pedir. Então, além disso, então, não é possível, data vênia, que esta subseção analise o argumento da ausência da previsão expressa em contrato individual de trabalho, porque esta tese não consta, isso já mérito no acordo embargado. Por maioria, os ministros da SDI1 negaram o pagamento das horas extras aos advogados do banco. Os ministros da seção de dissídios coletivos consideraram legal greve feita por estivadores do Porto de Santos em 2016. Na época, os portuários autônomos protestaram contra a decisão do TST, que autorizou os terminais a operarem apenas com trabalhadores vinculados às empresas, o que descartou a necessidade de contratar mão de obra avulsa. A greve havia sido considerada legal e não abusiva pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo. O TRT entendeu que, apesar de os trabalhadores terem descumprido a determinação de voltar ao trabalho, também houve desrespeito por parte da empresa recorrente. A greve dos estivadores autônomos do Porto de Santos ocorreu após decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que desobrigou os terminais de contêineres de requisitar trabalhadores avulsos no cais. Gradativamente, com percentuais determinados pelo tribunal, as empresas foram permitidas a operar apenas com portuários de carteira assinada. O sindicato da categoria se manifestou de forma contrária e os trabalhadores avulsos entraram em greve. As empresas que pediram o reconhecimento de abusividade da greve e tiveram o pedido negado pelo TRT recorreram ao TST. No julgamento do caso na sessão de dissídios coletivos, o relator, ministro Maurício Godinho, acompanhou o entendimento do regional. Me pareceu que não há abusividade pelo fato de que houve também desrespeito por parte da empresa recorrente, que fez contratação fora da base, inclusive de trabalhadores estrangeiros. Então, o TRT, que está próximo, examinou que se pode falar que os trabalhadores também cometeram algum exagero no movimento, mas o fato é que também a empresa não teve a conduta considerada mais, digamos, tranquila nesse movimento. Nós sabemos que, neste caso, desde o anterior processo, há um certo acirramento de ânimos. O relator, no entanto, excluiu o item 3 do acórdão do TRT, que determinava a incidência da lei dos portos, que remete à paridade entre avulsos e empregados com vínculo empregatício por prazo determinado, salvo a existência de regra em sentido contrário, decorrente de negociação coletiva entre as partes. A verdade é que o processo prevalece e não há... existe até uma rescisória, mas... houve uma liminar na rescisória, mas já foi cassada. Então, naturalmente que, nesse contexto, do ponto de vista processual, tem que ser mantida a decisão do TST, através da sua SDC. Por unanimidade, os ministros acompanharam a decisão do relator. Estão abertas as inscrições para o Seminário Internacional sobre Grandes Acidentes do Trabalho, Efetividade da Prevenção. O evento faz parte das atividades que marcam o Abril Verde, mês de conscientização sobre a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O seminário vai ser nos dias 25 e 26 de abril, na Escola Superior Dom Helder Câmara, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é organizado pelo TST e CSJT em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Inscrições até o dia 22 de abril no site www.trt3.jus.br. E depois do intervalo, o trabalhador demitido pode ser recontratado pela mesma empresa com salário menor?
Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos conferir as principais decisões das turmas do tribunal. Eu começo com o julgamento da segunda turma. Um motorista de carreta vai receber R$20 mil de indenização por ter sido obrigado a cumprir jornada de trabalho de 15 horas diárias com 20 minutos de intervalo. Em defesa, a empresa argumentou que o motorista não havia comprovado a ocorrência do dano moral. Ao julgar o caso no TST, a relatora, ministra Maria Helena Malman, observou que o dano existencial ocorre quando a conduta do empregador é excessiva ou ilícita, a ponto de prejudicar o descanso e o convívio social e familiar. Segundo a ministra, o TST tem entendido que a imposição de jornada excessiva configura dano existencial, pois viola o direito social ao lazer previsto no artigo 6º da Constituição da República. E a sexta turma condenou uma microempresa de Brasília a pagar horas de sobreaviso a um técnico de sistema de gás GLP. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, manteve sentença que havia negado o pedido do profissional. Na reclamação trabalhista, ele pretendia receber horas de sobreaviso referentes ao período em que permanecia à disposição da empresa. O empregado exercia função de técnico de montagem e manutenção externa em sistema de gás GLP em todo o Distrito Federal. Ao pedir o pagamento das horas, sustentou que de segunda a sábado trabalhava em escala de plantão a partir das 5 horas da tarde e aos domingos ficava de sobreaviso pelo celular para atender aos chamados que surgissem. Em depoimento, a microempresa confirmou os horários. Ao negar o pedido, o TRT considerou que só está em regime de sobreaviso o empregado que é obrigado a ficar em casa aguardando o chamado do empregador e tem sua liberdade de locomoção limitada. Esse, no entanto, não foi o entendimento da sexta turma do TST. O relator do recurso de revista do empregado, ministro Augusto César, destacou que o regime de plantão em semanas alternadas, com remuneração por chamado, demonstra a existência de controle do empregador sobre o empregado e exige a permanência dele num determinado raio de ação que permita o deslocamento em tempo hábil para atender às ocorrências. O relator ainda ressaltou que a exigência de que o profissional permaneça em casa vai contra a orientação contida no item 2 da súmula 428 do TST. De acordo com a súmula, considera-se em sobreaviso o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço durante o período de descanso. Por unanimidade, a sexta turma condenou a empregadora ao pagamento de horas de sobreaviso ao montador de sistema de gás GLP. A Rede Centauro de Materiais Esportivos vai ter que indenizar a ex-gerente que havia sido dispensada por justa causa, acusada de usar tênis da loja sem permissão. O caso foi julgado pela sétima turma. De acordo com a ex-gerente, a loja da Rede Centauro exigia que os empregados usassem roupas esportivas. Os produtos eram comprados pelos empregados e descontados do salário. A empresa argumentou, no entanto, que não obrigava os contratados a usar tênis de marca específica e que a então gerente escolheu um modelo no valor de R$ 599. Ainda segundo a loja, a empregada não cumpriu a promessa de pagar pelo calçado. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo, não ficou comprovado que a ex-gerente tenha usado indevidamente o par de tênis. O regional converteu a rescisão por justa causa em dispensa sem motivação, mas negou o pedido da profissional de indenização por danos morais. A ex-gerente, então, apresentou recurso de revista e o processo chegou ao TST.
Para o relator, na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, houve abuso por parte da empresa ao acusar a empregada de improbidade e dispensá-la por justa causa. O ministro observou que o uso do tênis havia sido autorizado pelo superior hierárquico da ex-gerente e que havia cláusula contratual que permitia o desconto direto nos salários referente ao que fosse adquirido. Assim, havia possibilidade prevista em meios contratuais para efetivar o pagamento. Por unanimidade, a turma entendeu que a honra da empregada foi ofendida e condenou a loja ao pagamento de indenização no valor de R$5.000. E o Giro de Notícias segue agora para a 3ª turma. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos vai ter que pagar R$10.000 de indenização a um candidato aprovado em concurso público para carteiro. Ele não foi contratado em razão da contratação de empregado terceirizado. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região havia afastado a condenação. Entendeu que o fato, por si só, não justifica a reparação. Mas, para o relator do recurso de revista do candidato ao TST, ministro Agra Belmonte, houve fraude na contratação de empregados temporários no lugar dos aprovados em concurso. Para a turma, não se pode utilizar a terceirização como forma de impedir a contratação de concursados. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou para a gente pelo Facebook com a hashtag #QueroPost é do Helder Bertoldo. Ele quer saber se o trabalhador demitido pode ser recontratado pela mesma empresa com salário menor. Vamos conferir. Em meio a uma crise financeira, é comum que o quadro de colaboradores de uma empresa seja reduzido. E na hora de dispensar empregados, vários fatores são levados em conta, incluindo a folha de pagamento. Os cargos de gestão, ou que tem uma remuneração muito alta, acaba sendo as primeiras opções. E para não ficar de fora do mercado depois da demissão, o trabalhador muitas vezes aceita uma remuneração mais baixa em outra empresa. Existem muitos casos de pessoas que ocupavam cargos de superintendência, de diretores, mas que por conta da realidade que o mercado se encontra, aceitam oportunidades com diferenças salariais de 10, de 20 mil e com posições abaixo da que atuavam anteriormente. Mas por que então não permanecer na empresa anterior com um salário menor? É porque, ainda que seja acordado entre a empresa e o empregado, a redução de salário não é permitida pela consolidação das leis do trabalho. E no caso de demissão e recontratação, é preciso esperar 6 meses para que o empregado volte com um salário inferior. São 2 os artigos da CLT consultados nesse caso. O artigo 468 diz que nos contratos individuais de trabalho só é permitida a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado. O artigo 452, por sua vez, considera por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado. Ou seja, a empresa não fica proibida de readmitir o trabalhador, mas se isso acontecer em um intervalo menor do que 6 meses, as condições têm que ser iguais às do contrato anterior. Sem esse intervalo, a redução salarial é permitida apenas em 2 casos, previstos no artigo 7º, inciso 6, da Constituição Federal, quando a alteração é acordada em convenção ou acordo coletivo. A legislação trabalhista ela estabelece lá no artigo 468, de forma muito clara, que uma vez estabelecido um contrato de trabalho, qualquer alteração prejudicial desse contrato ele é nulo de pleno direito. Então, uma redução salarial viola um preceito constitucional da irredutibilidade e a única alternativa que sobra ao empregador, caso ele não consiga celebrar uma convenção ou um acordo, é a dispensa desse trabalhador de forma imotivada. E no próximo bloco, conheça o trabalho da ouvidoria do TST e veja como é o dia a dia da equipe que aproxima a sociedade do tribunal.
estamos de volta. E veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O vice-presidente do TST, ministro Renato Paiva, encaminhou à Empresa Brasileira de Comunicação e aos sindicatos que representam as categorias dos jornalistas profissionais e dos trabalhadores de empresas em radiodifusão proposta de acordo coletivo para a database de 1º de novembro de 2018. Caso a proposta seja aceita, o reajuste dos salários corresponderá a 80% do INPC acumulado no período de 1º de novembro de 2017 a 31 de outubro de 2018, excluindo-se os valores relativos às funções comissionadas. A proposta foi formulada em pedido de mediação e conciliação pré-processual apresentado pela EBC. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes, concluiu correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul. Durante uma semana, o ministro analisou o desempenho geral do TRT, principalmente a quantidade de processos recebidos e julgados, o tempo de tramitação, o respeito aos prazos e a adequação de procedimentos às leis processuais. Está disponível para download no site do Conselho Superior da Justiça do Trabalho o Manual do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O documento, de 36 páginas, serve como guia das atividades desenvolvidas, oferecendo dados e informações sobre o que a Justiça do Trabalho tem feito para contribuir com as ações de combate ao trabalho infantil. O manual foi elaborado pelos gestores nacionais do programa. Até o fim do mês, o prédio do TST fica com iluminação externa diferente durante a noite. É a campanha Abril Verde, que tem como meta conscientizar sobre prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O Brasil é o 4º país no ranking mundial de acidentes de trabalho. Em 2017, aconteceram mais de 550 mil acidentes e 2.096 pessoas perderam a vida. Um aliado na busca por ações de melhoria dos serviços prestados pelo TST ao cidadão. É por meio da ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho que você pode se manifestar, seja para fazer uma reclamação, tirar dúvida ou até mesmo elogiar. Na reportagem especial, você vai conhecer a ouvidoria do TST e ver como é o dia a dia da equipe que trabalha para aproximar a sociedade do tribunal. A ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem sido uma aliada estratégica dentro do tribunal, colaborando com a administração e trazendo agilidade às solicitações que chegam. Dar à ouvidoria um tratamento de proatividade tem sido talvez o ponto mais importante nesse contexto desse ano de gestão. Em 2017, cerca de 27 mil manifestações foram atendidas. Em 2018, foram aproximadamente 17 mil. A maioria é sobre solicitações e andamento de processos, seguida de elogios e outras demandas como aposentadorias e denúncias trabalhistas. Quando se trata de uma denúncia, por exemplo, o primeiro ponto verificado é a consistência da informação e também o autor. Depois ela é encaminhada à presidência do tribunal, que dá seguimento à solicitação. A ouvidoria não é encarregada de executar, e sim de destinar as demandas aos órgãos próprios do tribunal, que definem quais procedimentos serão adotados. No ano passado, 57% dos atendimentos foram feitos pelo Disque Ouvidoria e 43% pelo formulário eletrônico. A ouvidoria possui 6 opções de atendimento ao público. O Disque Ouvidoria pelos números 0800 644 3444 para ligações de telefones fixos ou 61 3043 4300 para telefones móveis. O contato também pode ser feito na página do TST na internet, por meio de formulário eletrônico, cartas ou por e-mail. A ouvidoria também responde aos questionamentos feitos na página do TST no Facebook, e as portas do TST estão sempre abertas para quem preferir vir pessoalmente à sede do tribunal fazer reclamações, elogios ou sugestões. Os atendimentos e os números apresentados em 2018 são resultados de um ritmo acelerado das ações em busca de melhorias e já tem metas traçadas para este ano. Continuar ampliando as parcerias com os outros órgãos, né? É um ponto importantíssimo nesse sentido. Segundo, ampliar também os canais de comunicação, facilitar o acesso ao cidadão à ouvidoria. Terceiro, fazer com que a regulamentação que estabelecemos
aqui no Tribunal e no Conselho, também possa chegar aos tribunais regionais, incentivando que as ouvidorias regulamentem o acesso à informação e os seus ritos internos de procedimento. São metas que temos para esse ano e que achamos que são apenas a continuidade do que estamos fazendo, dando sequência a que os outros ouvidores fizeram no passado. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.